Graça e paz, amados irmãos. Um bom dia. Quero aqui expressar a minha gratidão pelo convite do pastor Jones para trazer uma reflexão bíblica neste grupo. Projeto Vem Orar, grupo este que tem nos edificado, assim também como motivos também de poder edificar outros. E o desafio nesta manhã foi falar um pouco sobre o tema Quais os desafios da igreja pós-pandemia no século XXI. Não estamos ainda no pós-pandemia, estamos, poderia dizer, com a pandemia controlada devido à imunização, mas há uma preocupação muito grande enquanto igreja no preparo para a pós-pandemia. E hoje a gente já convive com esse retrato de que a pandemia do Covid-19 tem causado no meio da igreja. E pensando fazendo uma reflexão nesse tema, eu pude voltar um tempo atrás, há 2 anos atrás, antes da pandemia, a igreja estava passando também por um esfriamento espiritual, onde as pessoas elas estavam ali pensando mais em si, havia muita preocupação com tudo aquilo que era de si própria. Havia uma preocupação muito grande na questão financeira, do ganhar muito dinheiro, poderia dizer assim, do fazer hora extras, de procurar algo para poder agariar mais recursos financeiros. E a questão também dos estudos, faculdades, pós-graduações, doutorados, mestrados. Há uma preocupação pessoal muito grande e as igrejas estavam ficando vazias. E aí a gente se depara com uma pandemia, sem falar também na questão familiar, que a família estava vivendo de forma individualista, dentro da própria casa, mas de forma individual, devido aos aparelhos eletrônicos e às mídias sociais. E aí a gente se depara com uma pandemia da Covid-19, há 2 anos convivendo com isso, onde as pessoas se apegaram de forma inesperada com Deus, de forma inexplicável, de forma grandiosa. As pessoas se apegaram, ficaram muito atemorizadas, devido à morte, muitas perdas, e assim um caos que levaram as pessoas a estarem próximas de Deus em oração, ouvindo a palavra de Deus incansavelmente pelas lives. Isso a gente pode trazer como benefício também para os cristãos, porque nós podemos pregar o Evangelho e esse Evangelho ele se expandiu, esse Evangelho alcançou muitas vidas. A gente não pode esquecer disso, que esse momento foi muito bom para a igreja, para nós cristãos, porque vidas foram alcançadas por meio da pregação da palavra do Senhor, através das lives, onde também podemos conhecer irmãos nossos que jamais pensaríamos em conhecer, e devido a essas lives nós conhecemos muitos dos nossos irmãos neste Brasil afora. Isso foi um ponto positivo
durante a pandemia. E agora, de forma inesperada também, nós estamos vivendo um esfriamento espiritual novamente. Estamos vivendo um momento em que a igreja está vazia, onde supermercados estão aglomerados, onde praças de alimentação estão aglomeradas, onde shoppings, entre outros, né, estão aglomerados, e as igrejas vazias, porque ainda há o medo de se congregar dentro da igreja, ali com os irmãos. Ainda há esse medo, onde na verdade não era mais para existir. Pensávamos em um momento de pós-pandemia, o que nós cristãos estávamos esperando, que houvesse um avivamento, na verdade. Estávamos esperando as pessoas voltarem ansiosas para a igreja, estar ali em comunhão, no partir do pão, e nesse momento nós vamos estar lendo e meditando nesse texto de Atos 2, do 42 ao 46, que traz esse retrato dessa igreja para a gente. Diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E a gente olha aqui o contexto desse texto e a gente vê ali pessoas se arrependendo, pessoas ouvindo a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, pessoas ali se arrependiam, pessoas se convertiam e ouvem ali 3.000 batizados, né? 3.000 pessoas ali que receberam a graça, a salvação em Cristo Jesus. E agora esse povo estava o quê? Esse povo agora estavam perseverante na doutrina, na palavra, na oração, na comunhão. Esse povo agora estava unânime, esse povo agora estava diariamente perseverante no templo, dentro das igrejas. Diferente do que estamos vendo nos dias atuais. São fatos que são sequelas pós-pandemia que a igreja está vivendo nos dias. Um esfriamento espiritual, acômodo, né? As pessoas acomodadas dentro de seus lares, acostumadas a ouvir lives, a assistir vídeos, a cultuar por meio de lives, e as pessoas agora não querem mais sair de dentro do seu conforto para ir até o templo cultuar ao Senhor, como diz as Escrituras. E o que também tem acontecido é justamente uma confusão doutrinária devido a vários vídeos que as pessoas ouvem, algo que ela, como ser humano, necessita escutar e não necessariamente aquilo que ela precisa escutar, como verdadeiramente diz as Escrituras. A gente bem sabe
que a doutrina, as profecias, as doutrinas aí dos teres, enfim, são doutrinas que não nos fortalece como a doutrina bíblica. E com isso também aconteceram muitos desenvolvimentos de síndromes como pânico, como ansiedade, como a depressão, né? Pessoas adoecidas emocionalmente, psicologicamente, e sem falar também na questão da finança, a economia totalmente abalada. E lembrando aí as doutrinas da prosperidade. E as igrejas vazias, diferentemente das igrejas ali de Atos dos Apóstolos, onde os cristãos agora se reuniam porque eles sentiam prazer, porque eles sabiam que eles estando ali reunidos em um só corpo, onde Cristo é o cabeça, eles agora ali eles iam se fortalecer e ia fortalecer a outros, aqueles que estavam necessitados, aqueles que precisavam da graça, eles agora estavam se preparando para poder sair. Eles estavam aprendendo a palavra do Senhor, eles estavam em oração, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo, né? E o medo que assola este mundo, o medo da morte, o medo de adoecer, o medo de ir para o hospital, o medo. E falando nesse medo, eu quero estar lendo aqui com os amados, 1 Coríntios 3:16, onde diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se o Espírito de Deus habita em vocês, por que ter medo? Por que não confiar? Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos norteia, é quem nos fortalece, é quem nos dá a direção. É o Espírito de Deus, amados. E nós não temos de que temer. A igreja, como a pergunta é, que desafio? O desafio que eu vejo, e aproveitando o ensejo, eu fiz uma pesquisa com esposas de pastores de várias regiões, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, nordeste, e creiam que a visão é unânime da questão do esfriamento das igrejas vazias e da necessidade de que os pastores e líderes ter que se preparar para fazer uma revangelização aos crentes. Como assim? Reevangelizar os crentes. Os crentes estão desviados? Não. Não é questão de crentes desviados, mas é crentes desmotivados. Então, essas pessoas precisam trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E o que lhe dá esperança é o Cristo Jesus. O que lhe dá esperança é os feitos de Cristo Jesus para nossas vidas, é o sacrifício de Cristo Jesus que nos deu vida e que nos fortalece, para que nós possamos ter essa esperança nele, para que nós possamos agora estar unidos novamente como filhos deles, como filhos dele, do próprio Jesus, para poder nós estarmos agora nos fortalecendo no Senhor, porque a nossa força é o Senhor. E nós vamos estar lendo agora Efésios 6:10, que vem falar nessa força, nesse fortalecimento, que diz: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É neste poder do Senhor que o crente encontra fortalecimento necessário que capacita a viver uma vida cristã nesta terra, resistindo os ataques de Satanás, resistindo o medo, resistindo essa pandemia, resistindo tudo aquilo que me separa da comunhão com os irmãos, na presença do Todo-Poderoso. E nós não podíamos deixar de ler Hebreus 10, 25, para nós estarmos encerrando essa reflexão bíblica. E, amados irmãos, vamos dar as mãos nesse momento. Vamos nos unir em Cristo Jesus. Vamos alcançar as nações. A igreja precisa estar fortalecida no Senhor. A igreja precisa perseverar como a igreja no princípio ali em Atos dos Apóstolos. A igreja precisa estar em unidade, a igreja precisa estar em união, a igreja precisa estar fortalecida na palavra do Senhor, a igreja precisa estar em oração, a igreja precisa estar unida, porque vai chegar muitas pessoas adoecidas, necessitadas do povo de Deus, e como eu e você vamos ajudar essas outras pessoas que não conhecem a Cristo, se nós não estivermos unidas, perseverantes na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, no partir do pão, como diz as Escrituras, e como vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz as Sagradas Escrituras. Como vamos poder resistir às hostes de Satanás se nós não estivermos fortalecidas no Senhor Jesus? Amados, para encerrarmos, em Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Vamos anunciar esse grande Jesus, esse poderoso, esse soberano Jesus. Mas para isso a igreja tem que estar unida, presente dentro do templo, como diz as Escrituras. Que Deus assim possa estar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém.